quisermos dar um título à mensagem de hoje, poderia ser perfeitamente da família de Davi. Da família de Davi. Charles Melman, psicanalista francês de renome internacional, numa entrevista à revista de psicanálise, faz uma afirmação devastadora. A afirmação dele é: a família está acabando. A família está acabando. E argumenta: nós assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, continua ele, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Impressiona-me, continua ele, impressiona-me que os sociólogos e os antropólogos não se interessem muito por esse fenômeno. E nesse processo podemos constatar que o papel da autoridade do pai tem sido consistentemente demolido. Sim, a família está em crise, não há como negá-lo. E os acontecimentos, especialmente aqueles que se transformaram em tragédias familiares, só fazem confirmar esse terrível diagnóstico a respeito da família e de seu futuro. Aí estão os pais que atiram seus filhos pela janela de seus apartamentos como se fossem lixos descartáveis. Mães que ensacam seus filhos recém-nascidos e os jogam no rio ou os abandonam em terreno baldios. Filho tirando a vida do pai e da madrasta com tiros sem misericórdia. Filha associada a namorado tira a vida dos pais a pancadas enquanto dorme. Neto, no acesso de fúria, mata a avó e a empregada para alimentar seu vício. Namorado mata a namorada, barbaramente atirando-a no rio depois de esquartejada. Filha adolescente mata o pai com veneno de rato. Pais abusam de suas filhas ainda meninas e inocentes no meio de tanta tragédia. É o caso de exclamarmos como Jesus: afinal de contas, que geração é esta? Que geração é esta? Na verdade, se quisermos usar a expressão consagrada de Salomão nos seus textos, na verdade não há nenhuma novidade debaixo do sol. A natureza humana não muda, as tragédias familiares sempre aconteceram, e se nós olharmos para a família de Adão e Eva, lá estão Caim e Abel, marcando a primeira grande tragédia humana em família. Se visitarmos a família de Isaac, lá estão Esaú e Jacó. Sim, Jaú e Jacó, incapazes de viver debaixo do mesmo teto. Se nós nos voltarmos para a família de Jacó, lá estão seus filhos, vendendo o caçula para mercadores estranhos e sem alma. Se visitarmos a casa de Eli, lá estão os filhos de Eli que só trazem tristeza ao seu coração. O mesmo acontece na casa de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem poderoso, um rei admirado, mas nem por isso teve uma família feliz. Ao contrário, quanto à família, foi profundamente infeliz. O texto que nós lemos mostra um momento dessa história cheia de infelicidade e de tristeza. Davi tinha mais de 20 filhos. Como pai, ele devia ter alguns sonhos para os seus filhos. Podemos discernir alguns desses sonhos de Davi através dos nomes que seus filhos receberam, pois para a cultura judaica os nomes eram muito importantes e dotados de significado. De certa maneira, sonhos do pai eram encarnados nesses nomes com que os seus filhos eram batizados. Os nomes revelavam muito das intenções e expectativas que os pais mantinham em relação
a todos os seus filhos. Os pais desejavam coisas boas para os filhos e expressavam isso através dos nomes com que foram batizados. Por exemplo, os nomes que estão aí nesse texto de Samuel: Amon, aquele que é fiel. Amon, aquele que é fiel. Adonias, estamos falando de filhos de Davi. Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Salomão, aquele que é pacífico. Absalão, aquele que é o pai da paz. Tamar, palmeira. Podemos imaginar Davi olhando para cada um deles e pronunciando os seus nomes. Enquanto pronunciava os nomes, quanta esperança, quantos sonhos para os seus filhos. Amon era o herdeiro do trono. Tamar era uma mulher belíssima. Absalão era o galã mor do seu tempo em Israel. Tinham tudo: poder, dinheiro, beleza, tudo para serem felizes, mas foram profundamente infelizes. Amon comete incesto. Tamar é acusada. Absalão mata Amon. Salomão mata Adonias. O teto desaba em cima da família real. Essa tragédia não acontece à toa, gratuitamente, e não há apenas uma razão responsável por ela. Uma porção de favores conjugados contribuíram para que ela acontecesse, e são os mesmos que estão na raiz da crise pela qual passa a família moderna. Primeiro, falta de tempo. Davi era rei, tinha um reino para cuidar, um reino para governar, tinha um povo para guiar, tinha um povo para alimentar. Do ponto de vista da ação política, não devia ter muito tempo por causa disso para os filhos, e talvez estivesse ocupado demais. Do ponto de vista humano, muitas coisas poderiam justificar. Tanta gente, tanta demanda, tanta necessidade, requeriam a sua atenção a todo tempo. E olhando com os olhos dos filhos, o que é que eles viam? O pai ocupado demais, estava ausente demais. Alguns dos filhos só encontravam em ocasiões especiais, em eventos importantes. Era o relacionamento protocolar do rei com os seus filhos, príncipes. Aquela reverência, aquele respeito que nunca se transformava num sorriso, num toque, num gesto de carinho, numa brincadeira livre e gostosa, aberta, simples, sorridente, solta, desguarnecida apenas a alegria de estar junto. Parece que muito das nossas tragédias em família tem muito a ver com essa inocente razão, aparentemente inocente razão. Falta tempo. A necessidade de buscar o pão de cada dia, as exigências cada vez mais complexas e crescentes vão exigir de dobrada atenção dos pais se não quiserem chegar atrasado nos encontros que os filhos têm com a vida. Falta de diálogo. Quando uma situação fica crítica e é preciso dialogar, acontece quase sempre o contrário. E o que é o contrário? Ao invés de dialogar, rompe-se o diálogo, quebra-se a comunicação, não se falam mais. Amon foi Tamar, Absalão mata Amon, Salomão mata Adonias, Adonias odiava a todos. E Davi, nenhuma palavra, somente silêncio, não se manifesta, não dialoga, não expressa seus sentimentos, não conversa, não aconselha, não repreende. É como se nada estivesse acontecendo. A sua casa desaba, seu lar desaba, sua família desaba, mas ele se mantém na intocável condição do rei. Quando a mão violenta Tamar, Absalão a leva para a sua casa, e ali ela fica 2 anos sem nenhuma manifestação do pai. Quando Absalão mata Amon, ele foge para o reino vizinho, vive no exílio por 3 anos sem nenhuma manifestação do pai.
depois de muita